Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade, a minha alma, dai-me a tua bênção, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças, e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo e eu te amo, Pai. Partilha Livro do Céu, volume 2, trecho 82, outubro 14 de 1899. Jesus diz como são necessários os castigos e fala em modo comovedor da esperança, né? E a Luísa vem dizendo: esta manhã sentia-me um pouco perturbada e toda aniquilada em mim mesma. Via-me como se o Senhor me quisesse tirar de si, quer dizer, tirar ela dele, né? Deve ser, eu não entendi bem esse pedaço, mas sim, deve ser. Meu Deus, que pena, ela diz, né? Que pena. Quando me encontrava em tal estado, o bendito Jesus veio com uma cordinha na mão, golpeando meu coração 3 vezes, disse-me: paz, paz e paz. Não sabes tu que o reino da esperança é reino de paz, e o direito dessa esperança é a justiça? Então, é paz, para que ela tenha paz, né? Que ela estava perturbada, o coração, né? Se ela estava perturbada, aniquilada, como ela disse aí, né? E pensando que Jesus quisesse, como se Jesus quisesse tirar ela dele, né? Então, ela sentiu pena, então ela estava perturbada, e ele vem dizer: paz, tenha paz no seu coração. Então, não sabes tu que o reino da esperança é o reino de paz? Então, quem está na esperança tem que estar, tem um coração de paz, né? Reina a paz nesse coração, que ela fica tranquila. A esperança nos torna tranquilos, nos faz tranquilizar o coração, né? Ficar tranquilamente, não perturbado com as coisas, né? Ficar preocupado. Então, o reino, a esperança é o reino, tem o reino, né? Reino de paz. E o direito dessa esperança é a justiça. Então, né? A paz, a esperança fica em paz, né? E espera na justiça, né? Espera na justiça, ficar na justiça, que a justiça vai fazer o que deve ser feito, né? Com essa paz, com essa esperança e nessa paz, porque ela é o reino de paz, de esperança. Então, estando na paz e na esperança, vai deixar que a justiça haja como ela quer, né? Aí ele diz: tu, quando vires que a minha justiça se arma contra as nações, entre no reino da esperança, que você se vê que eu estou preparando, né, a justiça para descer sobre os homens, as nações, espera, né? Continua, fica na esperança, espera e confia, né? Que para nós estarmos também sentimos assim, né? Que é para que a gente fique na esperança, na confiança, né? Nessa paz da justiça, da esperança.
que o que vai acontecer será de acordo com a vontade de Deus, né? Na vontade da justiça. Aí ela, investindo-te nas mais poderosa qualidade que ela possui, em te investir cada dia, fica investida, né, na poderosa qualidade da esperança que ela possui, né, essa qualidade que ela possui da esperança e da paz. Ela traz paz ao coração. Sobe ao meu trono, fica no trono, sobe para o meu trono e faz o que puderes para desarmar o meu braço armado. Quer dizer, fazer é estar em oração, em tranquilidade, esperando para desarmar o braço, né? O braço da justiça, ficar tranquilo. Isto o fará com as vozes mais eloquentes, né? Aqui tá vendo? Com as vozes mais eloquentes, que mais eloquentes e ternas, mais piedosas, que são com as razões mais poderosas, né? Com a razão poderosa, com as orações mais ardentes, ficar ali em oração, orando, confiando na esperança, né? E na confiança sem perturbar, orando, esperando, né? Na justiça. Que a mesma esperança te ditará, que a esperança vai ditar a sua maneira de você ficar, de você orar, você está orando, né? Confiando. Mas quando você vê que a mesma esperança está para sustentar certos direitos de justiça que são absolutamente necessários. Então, quando você vê que a justiça tem que acontecer, então é para que ela fique aqui, porque se a justiça vai acontecer, porque é necessário, né? Tem a necessidade. E que querê-la ceder seria um querer fazer afronta a mim mesmo. Então, ceder, se desesperar, né? Sair da esperança é uma afronta a si mesmo. E o que não pode jamais ser, isso não pode acontecer. Quem tem esperança nunca pode sair dessa esperança da paz, de ficar tranquila, né? Então, junte-se a mim e entregue-se à justiça. Então, é para isso. Não, em vez dela se desesperar, juntar-se a Jesus, juntar-se a Ele e entregar-se à justiça, para que Ele faça como deve ser feito. É necessário, é uma necessidade, né, que vai acontecer. E eu mais aterrorizada do que nunca, porque devia ceder à justiça. Aí ela ficou mais ainda amedrontada, porque não queria ceder à justiça, permitir que a justiça, que fosse feita a justiça. Disse-lhe, Senhor, como posso fazer isso? Então ela não queria que acontecesse a justiça, né, caísse sobre a humanidade, sobre o homem, né, as nações. Como posso fazer isso? Parece-me impossível, ela achando que era impossível. O simples pensamento de que deves castigar as pessoas sendo tuas imagens, então ela não podia imaginar isso, que está castigando as pessoas, que era a imagem dele próprio, né, de Jesus. Não posso tolerá-lo, se ao menos fosse criaturas que não te pertenciam, mas as pessoas te pertencem, né? Se fossem pessoas que não pertencessem a ele, ela ficaria tranquila, mas assim ela não quer tolerá-lo, né? No entanto, isso é nada. O que mais me entristece é que ver-te quase, deve ver-te, quase estou por dizer, golpeado por ti mesmo. Então, o pior para ela era ver, porque se ele, quando ele estava golpeando as pessoas, o ser humano, ele estava golpeando a si próprio, como se ele estivesse golpeando a si próprio, ele mesmo, né? Ela disse, isso era o pior para ela ver. Ela sentia muito, então ela se sentia muito, que ela não conseguia, né, tolerar isso, ver o sofrimento dele, que ele estava causando, ele mesmo causando a ele, esbofeteando, açoitado, afligido, né, porque castigo cairão sobre teus mesmos membros, porque os castigos que a justiça fazia,
caía sobre os membros dele mesmo, que eram os homens e os membros de Jesus, que são membros, né, como pessoa, ser humano, que é o corpo dele, né? Então, ele é a cabeça e os membros somos nós, e não sobre os outros. Por isso, tu mesmo virás sofrer. E ela ficava afligida, vendo ele mesmo sofrendo pelos seus membros do sofrimento. Então, para ela era difícil, né? E é difícil ver, né, os castigos. Diga-me, como meu único bem, como poderá resistir meu coração te ver sofrer golpeado por ti mesmo? Como que ela poderia resistir isso, né? Ela ficar quieta, tranquila, na paz, sendo que ele estava sendo afligido, golpeado por ele mesmo, né? Os que eram seus membros, homens, o ser humano. Que te faço sofrer, as criaturas são sempre criaturas, e é mais tolerável, mas isto é tão duro que não posso aceitá-lo, por isso não posso me conformar contigo, nem ceder. Então, ela dizendo, por causa disso, de ver ele afligido, ser açoitado nos membros dele, ela não quis aceitar nem conformar com isso. Não confirmar e não queria ceder, não quis ceder. Então, ele vem dizer para ela, ele diz, pois se compadecendo e sentindo pena de tudo por causa desse meu falar, tornando um aspecto aflito e benigno, disse-me. Então, ele ficou benigno e disse para ela. Tornou-se um aspecto aflito e benigno, disse para ela. Minha filha, você tem razão em que ficarei golpeado em meus próprios membros, porque está golpeando o homem, está golpeando seus próprios membros, porque nós somos o corpo, né? Tanto que, ao te ouvir falar, todas minhas entranhas, me sinto comovidas e movidas à misericórdia. E o coração me sinto destroçado de ternura. Ele estava sendo golpeado, mas ele estava assim, quando ela falou, ele se sentiu assim, né? Destroçado de ternura, de misericórdia, né? Por ver ela falar isso, por ele ver que ela estava sofrendo. Ela sofria, estava sofrendo por ver isso. E quando ele via a Luísa sofrendo, ele ficava todo comovido, né? E ficava destroçado também, não sentia bem, né? Mas acredite, ele dizia, mas acredite em mim que são necessários castigo, é necessário que aconteça esses castigos, é preciso. E se você não quiser, se você não quiser me ver espancado agora um pouco, quer dizer que agora esse castigo é pouco diante daquilo que poderia vir acontecer, né? Se não quer me ver espancado agora um pouco, me verá mais tarde terrivelmente. Então, você quer me ver mais tarde terrivelmente, porque mais me ofenderão, porque mais o homem me ofenderão. Então, esses mesmos membros que são meus vão me ofender mais ainda, se não for castigado agora. Isso não te desagradaria mais? Então, você não vai ficar mais triste me vendo sendo ofendido mais ainda pelos os meus próprios membros, pelos os homens, pelas as pessoas? Por isso, aceita-te comigo. Fique quieto e aceite comigo o que está acontecendo, esses castigos, né? É que a justiça está fazendo. De outra maneira, me obrigarás para não te ver desgostosa. Quando ela começa a se lamentar, ele fica triste e não quer ver ela desgostosa, e não te dizer, tá vendo? Não ver ela desgostosa, a não te dizer nada. Então, é melhor ele fazer sem dizer nada para ela. E com isso virá a negar-me o alívio que sinto ao conversar contigo. Quer dizer, ele fala para ela para que ela possa amenizar a dor dele, para que ele, enquanto ele está castigando, que ele sofre muito, mas quando conversa com ela, ele sente um alívio quando ela aceita, né? Ele sente um alívio, porque ela também está sofrendo com ele junto. Então, ele alivia a dor dele.
assim me reduzirá ao silêncio, sem ter com quem desabafar minhas penas. Então ele fica. Se é preciso ele esconder, fazer os castigos escondidos dela, e aí, então ele vai ter que ficar em silêncio, sem desabafar as penas dele, sem ter com quem desabafar. Porque ele desabafa suas penas, suas dores. Ele desabafava com ela e desabafa hoje com seus filhos também, né? Na divina vontade. Sua dor, suas penas são os filhos são o desabafo dele. Ameniza a dor dele, né? Dá um pouco de alívio. Quem pode dizer como fiquei amarga por seu falar? Ele fala, Luísa, ficou amarga. E Jesus, como se me quisesse distrair a minha aflição, continuou a falar sobre a esperança, dizendo-me. Então ele quis distrair dela falando sobre a esperança. Minha filha, não se perturbe, a esperança é paz. Então, tranquiliza, a esperança tem esperança, porque a esperança é paz. A esperança nos dá tranquilidade. E assim como eu, no momento mesmo de fazer justiça, estou na mais perfeita paz. Quer dizer, igual Jesus estava fazendo, a justiça estava caindo sobre a terra, mas ele estava em paz. Ele ficava em paz, porque ele estava esperando no que ia acontecer com o homem. Essa paz, essa esperança que ele tem do homem moldar, do homem mudar, né? Então ele tem essa esperança e ficava em paz. Porque com os castigos ele sabe que o homem pode mudar alguma coisa, né? Então ele espera assim, né? Ao querer afligir-se, perturbar, desconfiar, incorreria na desventura daquela que, quando possui milhões e milhões de moedas, se ela ficasse sem esperança e saísse da paz, então ela ia ficar desconfiada, né? Ficar desconfiada e aí ia acontecer com uma mulher que ele vai contando a história, né? Que possui milhões e milhões de moedas e é rainha de vários reinos, é rainha, vai imaginando e dando lamentos, dizendo, né? Então, mas aí, ela sendo a rainha, dona de vários reinos, e se maldiz ainda não é uma pessoa que tem tranquilidade, de que eu vou viver? Ela fala, né? Como eu vou me vestir? Eu estou morrendo de fome. Quer dizer, como que ela estava desesperada, sendo que ela tinha tanta coisa. Eu sou muito infeliz, estava infeliz. Eu vou me reduzir para a mais estreita miséria e eu vou acabar perecendo. Vou acabar perecendo. E ao dizer isso, chora, suspira e passa seus dias triste, esquálida, imersa na maior tristeza. Ficou olhando para si mesmo em vez de olhar para a verdade, né? E isso não é tudo. O que é pior é que se os tesouros se caminham por suas propriedades, em vez de alegrar-se, aflige. Em vez de ficar feliz por tudo que tem, ela se aflige, mais pensando em seu fim próximo, e vendo o alimento não o quer tocar para sustentar-se. Então, quanto mais ela ficava triste e aflita, né, essa rainha, ela ficava e não queria comer ainda, para não se sustentar, então queria morrer logo, né? Se alguém quer persuadi-la, fazendo-lhe tocar com a mão suas riquezas, então se alguém viesse falar para ela e as suas riquezas, mostrando as riquezas dela, e ao mostrando-as, dizendo-lhe que não pode ser que se reduz à mais estreita miséria. Uai, você tem o dinheiro, é rico, tem vários reinos, e está se estreitando em miséria, vivendo na miséria. Ela não se convence, mesmo assim ela não se convence. Ela não quer saber, fica aturdida e chora ainda mais sua triste sorte. Fica mais ainda triste o que as pessoas diriam dela. Então ela ficava preocupada o que as pessoas iam dizer dela por causa de todo o mal que ela estava vivendo, mas que ela mesma que estava procurando, né? Que está louca, né? Que eles pensando que o povo vai dizer que ela está louca, que se vê que não tem razão, que perdeu o cérebro. A razão está clara, não pode ser de outra maneira.
Então, é por causa da loucura, então, que ela estava vivendo, né? No entanto, pode acontecer que essa situação possa cair na desventura que se imagina, mas de que modo, né? De que modo imaginava Jesus contando para Luísa, né? De que modo? Saindo de seus reinos, né? Modo, porque saiu dos reis, deixou tudo, então ele ia viver como miserável, né? Abandonando todas as suas riquezas e indo a terras estrangeiras. Então ela estava indo para terras estrangeiras. Em seus pensamentos, ficava pensando, então ela maquinando, que saindo das suas terras, indo para terras estrangeiras, no meio de gente bárbara. Então o sofrimento ia aumentar. Então ela estava preocupada com essas coisas, deixou seus bens, vivendo como uma miserável, onde ninguém se digna de dar-lhe uma migalha de pão. Saiu do reino dela para ir morar no lugar desse, né? E eis que sua fantasia se tornou realidade. Então aquilo era só os pensamentos dela. Então, mas aí a fantasia na cabeça dela se tornou realidade. E o que era falso, agora é verdade. Tudo que ela estava pensando como era falso, mas agora se tornou verdade. Mas quem foi a causa, né? Mas quem foi a causa de tudo isso? A quem se culparia de uma mudança de estado tão triste? Quem ela ia culpar, né? Quem ela, podemos dizer, quem o povo pergunta, quem é culpado? Pergunta para ela, né? Vem dizer para ela, a sua pérfida e obstinada vontade. Então, a culpa toda é a vontade humana que vai maquinando na cabeça, você vai dando vida àquilo que está na sua cabeça, que é obstinada, né, a vontade humana. A vontade humana, ela é assim, ela torna obstinada na cabeça da pessoa e leva aquela pessoa até a perdição, né? Ó, precisamente assim é uma alma que se encontra em posse da esperança. O querer perturbar-se, desanimar, já é a maior loucura. Então, se tem a esperança, se tem é ficar na paz, não deve querer perturbar-se nem desanimar, porque isso é uma loucura da vontade humana. Então, né, nós temos que ter distinguir isso, né? Não fazer com que a nossa vontade humana, os pensamentos humanos na nossa cabeça, obstinados, para não entrar nessa loucura, se tornar um louco como louco, viver como loucos, né? E eu, Senhor, como pode ser que a alma possa estar sempre em paz, vivendo na esperança? Como pode, mesmo na esperança, né, viver em paz? Se a alma comete algum pecado, como pode estar em paz? Está pensando em pecar só, né? Então, ele vem dizer para ela. E Jesus diz, no momento em que a alma peca, sai do reino da esperança. Então, se você pensar em pecar, você já sai, você vai pensar e cometer pecados, então você já saiu da esperança. Já não tem mais a esperança nem a paz, porque o pecado é que traz os transtornos para o coração, porque a esperança sai, né? Não pode viver juntos, o pecado e a esperança, né? Já que pecado, aí é Jesus dizendo, já que pecado e esperança não podem estar juntos, não ficam juntos. Ou você peca ou você fica na esperança, né? Qualquer razão aceita que cada um é obrigado a respeitar, conservar e cultivar o que é seu. Então, o que é seu, o que pode estar no nosso coração, tem que ser a esperança e a paz. Quem é aquele homem que vai a seus terrenos e queima o que possui? Não, ninguém, o homem não pode fazer isso, né? Vai lá nos seus terrenos e vai queimar tudo que possui. Como é que não tem zelosamente guardado suas posses? Que o homem vai guardar suas posses, então ele vai guardar zelosamente. Então, quem está na paz e na esperança é essa pessoa que vai cuidar dos seus bens, dos bens que recebeu de Deus. Creio que nenhum, ele vai dizendo, ó, Jesus que está falando, creio que nenhum homem vai fazer isso. Agora, a alma que vive na esperança, Jesus fala, com o pecado,
ofende a mesma esperança. O pecado, quando a gente peca, a gente vai estar ofendendo a mesma esperança. E se estivesse em seu poder, queimaria todos os bens que possui a esperança. Quer dizer, o pecado, ele faz queimar todos os bens que possui a esperança. E então se encontraria na desventura daquela tal que, abandonando seus bens, quer dizer, aquela rainha, ia encontrar-se naquela desventura daquela rainha que abandonou seus bens e vai viver em terras estranhas. Que loucura! Essa é a loucura do pecado que faz isso. Você tem seus bens, se abandona para viver em lugares estranhos, terras estranhas, né? Não tem condição. Quem tem a paz, quem tem a esperança não vai fazer isso. Quem espera e confia em Deus tem essa paz de nunca fazer isso, de não sair e pecar, né? Assim a alma com o pecado, afastando-se dessa mãe pacífica, né? Se afasta. A esperança é uma mãe pacífica, dá esperança tão terna e piedosa. Então a mãe pacífica é a esperança tão terna e piedosa, que chega a alimentá-la com as suas próprias carnes. Que aí, ó, a esperança alimenta, né, o ser humano, a alma, com as suas próprias carnes, como é Jesus, né? Como Jesus no sacramento. Então, Jesus é a própria esperança. Então, ele nos alimenta com a sua própria carne, né? Que é Jesus sacramentado, que está no sacramento. É o objeto primário de nossa esperança. Então, eu devo comungar, eu devo ir buscar a comunhão, né, a Eucaristia, com esse como primária na nossa vida, né? No nosso, né, que é a nossa esperança, ele é a nossa esperança, nós devemos nos alimentar, buscar esse alimento sempre, e não estar em pecado, né? Vai se viver no meio de gente bárbara, né? Aí, ó. É objeto, cadê? Como é Jesus no sacramento, objeto primário da nossa esperança. Vai se viver no meio de gente bárbara, como são os demônios, que negando-lhe até o menor consolo, não alimentarão de outra coisa, senão de veneno. Sair da esperança e morar em terreno, no meio de, né, de gentes bárbaras, de pessoas bárbaras, que é o próprio inimigo, né, que o alimento que ele vem dar é o veneno e o pecado, né, o veneno da morte e o pecado. Não obstante, esta mãe piedosa, o que faz? A mãe piedosa, o que ela vai fazer quando ela vê, né, seu filho saindo de si, né? Enquanto a alma se afasta dela, ficará indiferente? Não, ela não fica indiferente. A esperança, a mãe piedosa, que é a esperança, que é Jesus, não ficará indiferente, não vai. Não fica. Ela chora, reza, chama com as vozes mais ternas, mais comovedora. Vai junto a ela e só se contenta quando a retorna ao seu reino. Se Jesus está sempre nos cercando, né, cercando cada um de nós, para não sairmos, né, do colo dele, que é dele, está sempre em constância junto com ele, vivendo com ele na esperança e na paz, confiando nele, está sempre nos alimentando com esse sacramento da vida, que dá-nos a vida. Esse é o desejo do coração de Jesus. E ele age como essa mãe piedosa, trazendo, nos cercando, para não nos afastar dele. Não afastar e buscando para que as pessoas voltem para o seu reino, né? Viver no seu reino. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.